TDAH, pessoal, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, TDAH, transtorno de déficit de atenção. Isso, ele ele tem um fator genético muito forte, então muitas vezes já começa a se manifestar na infância. Pode se apresentar de duas formas, que é a desatenção com hiperatividade ou sem hiperatividade. Quantos por cento da população em geral tem? 4%. Então é a minoria. E o que acontece? Quando é uma criança que tem hiperatividade, muitas vezes vai para o consultório mais rápido, porque dá tanto trabalho, assim, e não adianta, assim, você falar, né, pai, como diz, pai ou mãe que deixa. Não é pai e mãe mole, Pode não. brigar, cara, pode brigar, porque a grande questão é que no TDAH ele tem uma alteração no córtex pré-frontal, que tem uma falta de dopamina. Então, e o córtex, ele é importante para modular, inibir impulso, que é a gente fazer uma coisa, a hora que eu vou fazer uma coisa, eu penso, pô, não posso fazer isso. Não, vai dar ruim. A criança com TDAH, ele não tem esse não posso fazer isso. Ele simplesmente ele faz porque não tem o controle inibitório. Então, a criança que sobe mais em cima de mesa, o índice de mortalidade de criança hiperativa é maior porque eles sofrem mais acidentes com isso. E o que um grande estudo mostrou? Eles começaram a avaliar o cérebro dessas crianças. Eles foram percebendo que tinha um atraso no amadurecimento do córtex pré-frontal, que é a região anterior do cérebro, que é responsável por controlar impulso e por manter o foco. Então, eles descobriram esse quadro, que aproximadamente 4% da população tem. Algumas crianças manifestam... Mas esse número, esse 4%, cara, 4 a 6%. Mas é interessante que é uma média quase que mundial. Quando você vai avaliar os países, é muito semelhante, entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa que choca. Às vezes a gente imagina, por exemplo, há quantos anos existem os transtornos mentais? Tem descrição de transtorno mental de 2.500 anos atrás. Ou seja, tipo, 4 anos depois de Cristo, lá na Capadócia, um médico chamava Areteu descreveu um quadro chamado transtorno bipolar do humor, que já existia, ou seja, lá na Europa, Capadócia, que já todos os países têm. O que acontece? O nosso cérebro, ele é um órgão, e como todo órgão do corpo, pode nascer zicado, pode dar algum problema. E nem todo problema que o cérebro vai trazer é um problema motor. Em geral, a pessoa que tem algum problema cerebral, ela nasceu com uma paralisia do braço por conta do problema do cérebro. Só que tem pessoa que tem problema que é de origem cerebral, só que a alteração é no comportamento. E foi de 1950 para frente que eles foram percebendo que era o cérebro que era o responsável por aquilo, quando começaram a surgir os exames de neuroimagem. Porque antes de surgir, eles imaginavam que eram maus espíritos, que até hoje muitas vezes imaginam, né? Então, assim, que eles foram entendendo, por exemplo, a origem da epilepsia. A epilepsia era vista também como uma possessão uma possessão. Então, eles foram percebendo. E o TDAH, assim como outras doenças psiquiátricas, é uma doença que vem a 4, 8% da população. E é diferente de uma criança que é birrenta por si só. Porque a criança que é birrenta por si só, ela é diferente. Ela não vai ter os mesmos critérios. Por exemplo, quando vem uma criança com TDAH, a gente avalia também como é que é a relação dos pais. Porque ela não convive só com os pais. Por exemplo, ela super se comporta na escola. A questão é quando tá em casa. É diferente. O problema aí não tá no... se for TDAH, não, vai ser mais de um ambiente. Isso é um critério diagnóstico. Do ambiente. Exatamente. Então é isso que a gente tem que avaliar. Então muitas vezes as pessoas imaginam que existe uma certa... Que nós somos psiquiatras, nós somos levianos, de não pensar nesse tipo de coisa. Pô, mas foi 3 anos de formação só estudando isso, entendeu? E todos os dias a gente só trabalha com isso. Então é muita coisa que a gente vê no dia a dia. Então isso aqui é interessante. Quando a gente pega um paciente com TDAH e começa o tratamento, por exemplo, a melhora, ela é uma melhora visível. Por exemplo, tinha um paciente que veio lá de Piracanjuba, ele, não vou citar o nome, né? Ele tinha 9 anos de idade, mas ele veio porque ele tinha só nota baixa. Mas ele fez um teste, uma avaliação neuropsicológica que mostrava que ele tinha um QI superdotado, um nível de inteligência de alguém superdotado. Um superdotado não é uma pessoa muito inteligente. Ela é muito, o QI é muito elevado. E ele estava com nota de 4,5, 5,5 já há muito tempo. E ele veio com essa avaliação pronta. Para mim foi muito mais fácil, porque eu nem precisei pedir. Na hora que ele veio, eu entrei com uma medicação específica. Ele voltou com nota 9,8, 9,9. Todo o final do ano, a mãe dele me mandava foto. Ó, o nosso rapaz, doutor, passou de 3º bimestre. Ou seja, existem doenças que elas atrapalham o nosso pleno potencial do funcionamento cerebral. TDAH é uma delas. Inclusive, eu oriento...
Quem tem mais interesse em conhecer sobre TDAH, tem um amigo meu, chama Simon, ele é psicólogo e ele é apresentador de TV, ele tem podcast, ele tem TDAH e ele é psicólogo. Ele tem um Instagram que chama TDAH pra gente grande. Tudo junto, TDAH pra gente grande. Ele só fala sobre TDAH. Ele dá mentorias pra TDAH. Ele conta como isso influencia na vida dele. Porque o TDAH, muitas vezes a pessoa ela tem hiperatividade, são pessoas que têm muita energia. Tem muito atleta. Que atleta, porque é TDAH, o cara tem muita energia. Energia de sobra demais. Nossa, mais uma coisa assim. Agora, existe o TDAH sem hiperatividade, que muitas vezes passa despercebido. É aquela pessoa que às vezes tem desatenção e a escola não percebe, acha que é uma pessoa que, ela é meio burrinha, ela não tem capacidade. A hora que descobre que na verdade é desatenção, ela, deslancha. Então, é interessante. Toda criança que tem dificuldade de aprendizado escolar tem que passar por uma avaliação. E o TDAH, ele é identificado mais tarde, vamos dizer assim, tem casos que a pessoa chega lá com 30, 40 anos lá comum. Hoje em dia, porque, o que acontece? Sempre existe o TDAH, mas nem sempre existe internet, comunicação, essas coisas. Sim. Hoje em dia tem muito paciente que vem porque viu uma postagem e fala, doutor, eu acho que eu tenho esse trem. Eu vivi a vida inteira com esse trem. Muitas vezes o TDAH adulto, ele não chega porque ele tá queixando por desatenção. Ele fala, doutor, eu vou fazer as coisas e eu não consigo dar continuidade nos projetos. Eu sou muito esquecido com os objetos. Minha esposa vive reclamando porque eu perco compromisso, eu tenho dificuldade de organização. E eu sempre fui assim desde a infância. Então eles vão chegar lá mais com ansiedade ou às vezes um quadro depressivo. E aí a gente vai ver, por conta do TDAH. Nem todo TDAH necessariamente vai ter isso, mas é muito comum que às vezes se apresente dessa forma. Todo TDAH precisa de remédio? Não. Medidas comportamentais, muitas vezes, isoladamente, já ajudam o caso. Cada caso é visto de forma individualizada. Tem paciente que tem nível de desatenção muito alto. Tem outros não. O nível de desatenção é mais baixo, é maior do que o normal. Então, assim, na psiquiatria, a gente trabalha com coisas que todo mundo tem, mas só que intensidades muito aumentadas. Todo mundo tem tristeza, mas nem todo mundo tem depressão. Todo mundo tem felicidade, mas nem todo mundo é bipolar de ficar com euforia. Todo mundo tem desatenção, mas nem todo mundo é TDAH. Então, por isso que às vezes as pessoas confundem e julgam a psiquiatria. Não, também sou meio voado, mas não é voado igual um TDAH, entendeu? E tem outros transtornos que a partir do TDAH, ele surge ou... Sim. Tem? A ansiedade, a depressão, ela pode surgir por conta de um TDAH. Que a pessoa começa a ter prejuízos na vida por conta do TDAH, ela vai ficando mais ansiosa. E a ansiedade crônica leva a uma depressão e, consequentemente... O TDAH, por exemplo, ele aumenta o risco de dependência de drogas. Porque a pessoa que tem TDAH, ela é muito mais agitada. E quando, de repente, ela não tem às vezes uma estrutura boa, descobre esse caminho da droga e descobre que... isso alivia o que eu sinto. Muitas vezes ela vai enveredar por esse caminho. Um estudo interessante do Reino Unido avaliou 3 milhões de crianças TDAH. Metade delas fazia o tratamento, metade não. E aí o que percebeu? Que quem fez o tratamento dos 8 aos 15 anos de idade teve menor risco de uso de drogas. Interessante, Olha né? Só, cara. Então, o tratamento ele foi favorável a não utilizar. E a gente imagina que é o oposto. Você dá remédio para uma criança, você vai piorar ela. Vai piorar. Já vai causar uma dependência logo cedo. São nossas crenças culturais.